Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção também em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, a médica doutora Marta Maite Sevilhano. Doutora Marta, prazer tê-la aqui. Bom dia, doutor Zacopé. É sempre uma honra estar no programa com o senhor. A senhora é médica nuclear. Isso, mas não sou verde, como você pode estar comprovando aqui ao vivo. Eu já teve recentemente no programa. Por que médica nuclear? A medicina nuclear começou em 1932 como medicina atômica. O senhor vai ver que para nós sempre faltou um bom marqueteiro, não é verdade? Aí depois das bombas atômicas, em 45, foi optado na década de 50 de mudar o nome para medicina nuclear. E agora com as usinas nucleares a gente está sempre no prejuízo a nível de marketing, mas é porque a radiação que nós utilizamos vem diretamente do núcleo do átomo, então é por isso que é medicina nuclear. Não me convenceu ainda. Também conosco a Adriana Cantoni. Prazer, mais próximo, Adriana. Prazer, por favor. Zacopé, obrigada. Você é pelo publicitária, convite. empresária, e a Lenique Cosméticos. Lenique Cosméticos, isso. Que é a Lenique Cosméticos? A Lenique Cosméticos é uma empresa de comercialização, fabricação e comercialização de cosméticos. Nosso carro-chefe é um produto inovador no Brasil, que é um adesivo anti-sinais feito de silicone grau médico, com a proposta de tratar rugas e sinais de expressão e cicatrizes de uma forma indolor e não invasiva. Esse é... Tá bom. Essa é a Lenique. Gislaine Brito, prazer ter aqui. Prazer, bom dia, Zacopé. Você é nutricionista Clínica Camarim. O que é a Clínica Camarim? Isso mesmo, sou nutricionista e trabalho lá na Camarim. Camarim é um centro estético que nós trabalhamos com a beleza, mas sem abrir mão da saúde. Também conosco o otorrino Dr. Antônio Augusto de Lima Pontes. Dr. Antônio Augusto, prazer tê-lo aqui. Prazer, né? O senhor vem exatamente nas vésperas, na Semana Mundial da Voz. Isso. Tem o que se fazer para ações para comemorar a voz, alguma coisa assim? Não entendi a pergunta, mas... Não, o que tem para comemorar no Dia da Voz? O Dia da Voz é um dia de conscientização, agora mundial, na Semana da Voz e o Dia da Voz, um dia de conscientização mundial da importância da voz. A voz é a nossa personalidade. Né? No telefone, você fala, oi, ô Zancopé, você tá bom? Ele já te reconhece pela voz. Você não tá bem? Você acordou agora? Você tá feliz? Tá triste? A voz é tudo para comemorar. Doutora Marta, a senhora veio recentemente no Gente que Fala para informar que estava tentando, disputando eleições no CIMESP, que é o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Exatamente. E ainda qual sou foi candidata. O resultado da eleição? A senhora ainda é candidata? Ainda sou candidata Qual o quando resultado? houver as eleições, porque o Tribunal de Justiça suspendeu as eleições agora entre o dia 10 e 11, ou seja, depois de iniciado o pleito, por irregularidades na condução, né, do pleito eleitoral. Mas a senhora é que produziu esse efeito suspensivo, a senhora que solicitou? Sim, nós solicitamos uma lista de associados para poder conversar e mostrar nossas propostas. Entregaram uma semana antes do pleito uma lista em ordem alfabética e, para nossa surpresa, 20% da lista são de colegas falecidos. Se o juiz tinha solicitado uma lista de colegas votantes, um colega falecido, creio eu, que não virá votar. Ou então, se a gente apelar para a má-fé, seria um primeiro passo para a tentativa de fraude eleitoral. São Paulo, a capital, não pode contar com uma urna. Até o Estatuto do Sindicato prevê urnas itinerantes para vários hospitais. Nós temos hospitais no extremo sul, como o Sal do Grajaú, onde eu já trabalhei. Quem vai se deslocar até o centro da cidade, na rua Maria Paula, entre as 10 e as 18 horas, que é o horário de se
trabalhar para poder votar. Além do que, isso induz o médico a uma penalidade pelo nosso código de ética. Eu não tenho a liberdade de abandonar meu posto de trabalho, só em casos excepcionais. E, obviamente, por mais importante que eu acredite ser um sindicato para a vida do médico, não é um caso excepcional para se largar um plantão e ir votar. Então, o juiz também entendeu isso e optou por cancelar esse pleito, reorganizar as eleições e aí sim termos uma nova eleição, uma nova data. Pois não, o senhor que é médico da mesa. Isso é novidade para mim, mas eu concordo completamente com a Marta. Acho que é descabível ter uma única urna em São Paulo toda. Isso acredito que vai contra o próprio estatuto do sindicato. Né? E como ela falou, a nossa função não é votar. O médico está ali. Quando bate cartão, ele está ali para atender o paciente. Ele tem uma obrigação com a população, ele não tem que sair para votar, por mais importante que seja a representatividade do sindicato. Nossa importância primeiro é com a população. O que aconteceu quando a senhora apresentou esse mandado pedindo a suspensão? Pois é, fomos ontem de manhã ao sindicato para entregar o mandato suspendendo o pleito e eu digo surpresa porque a gente nunca espera que isso aconteça. Um dos diretores atuais veio e nos agrediu fisicamente. Agrediu fisicamente. Tivemos que chamar a polícia militar para intervir, fomos a fazer um BO na delegacia de polícia, estamos indo ao IML fazer corpo de delito. Realmente é muito triste, Numa época em que se discute necessidade de imposto sindical, se realmente é válido termos tantos sindicatos, esse comportamento simplesmente vai afastar mais as pessoas. E a pergunta que eu faço é, quem lucra com isso? Ninguém lucra com isso. O médico quer ser representado. Eu não vejo grande problema, pessoalmente falando na minha chapa, em perder uma eleição. Nós queremos disputar e eu acho que a disputa sempre é saudável para fazer até a outra parte que está há mais de 30 anos, a mesma conduta, né? Eles não tiveram oposição em mais de 30 anos, se movimentar. Eu acho que quando somos solicitados, nós respondemos. Agora, pelo jeito, a outra chapa não gosta de ser solicitada, a outra chapa... Ela que tem que responder o porquê tanto temor em fazer uma eleição democrática, o porquê tanto temor em ter duas chapas disputando a eleição. E o que acontece agora? Agora estamos aguardando a decisão do juiz de quando teremos uma nova eleição. Apesar disso, a revelia do juiz, eles continuam fazendo eleição sozinhos lá. Como fizeram a eleição? Eles continuam, está suspenso, tem um mandato suspendendo e eles continuam lá fazendo boca de urna, estimulando as pessoas a irem votar no sindicato. Quer dizer, se um sindicato não respeita o mandato judicial, realmente a pergunta é em que país nós estamos? É o CIMESP, Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Ele não abrange... Eu me assustei. Ele não abrange 100% do Estado, já que temos bem. Outros, mas abrange várias cidades do interior. Do Estado de São Paulo, né? Eu até me assustei aqui, porque... Eu também não pensei que seria isso. Já vi situações semelhantes em outras classes, né, em outras categorias de trabalhadores. A senhora diz que o médico... Um diploma nos dá conhecimento de um assunto, mas não nos dá outro tipo de bagagem, né, doutor Zancopé? Doutor Antônio Pontes, Dia da Voz, né, Campanha Nacional da Voz e a associação, o senhor integra a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. É cirurgia cérvico-facial. O que é cirurgia cérvico-facial? É que eu sou leigo, então o senhor precisa me explicar. De repente eu vou lá e o senhor fala, o senhor tem que passar por uma cirurgia cérvico-facial. Eu já morri de medo. Já otorrinolaringologia já não é por si só. O nome eu já digo que eu anunciei como otorrino, né? E para os íntimos a gente abrevia, né? Mas, na verdade, assim, o otorrino ele atua em ouvido, nariz e garganta. Sim. Mas a otorrinolaringologia seria afecções ou patologias desses órgãos. O otorrino ele também faz plástica reconstrutiva, plástica estética, existe a parte oncológica, principalmente na parte de boca, língua, garganta, laringe. Então a nossa sociedade abrange isso, então não ficou só otorrinolaringologia, por cirurgia cérvico-facial. Então essa é para abranger também essas partes aí que o otorrino também atua. E o que eu que vivo da voz, o que teria para comemorar no Dia da Voz? O senhor ganha Faz 50 anos que eu comemoro essa voz. Na verdade, assim, graças a Deus. O Dia da Voz começou com uma iniciativa aqui no Brasil, há 19 anos.
colega nosso na época da sociedade, criou a ideia de realmente conscientizar que a voz é um meio de comunicação extremamente importante, que a gente só dá valor quando perde. É o patrimônio, exatamente. E a gente só dá valor quando perde. Então, na hora que você fica assim, nossa, estou desesperado. Isso não só o profissional da voz, mas o cidadão comum. E isso foi tomando uma dimensão maior e acabou virando a Semana da Voz, e 5 anos depois virou o Dia Mundial da Voz. Então, as sociedades de otorrino do mundo todo adotaram isso como um dia de conscientização da saúde vocal, que vai desde o profissional, seja o professor, seja o ator, seja o radialista, até a pessoa que no dia a dia simplesmente trabalha ali no caixa e conversa o dia todo, tudo mais. Então a professor já, a gente considera como profissional da voz, né? Ele já usa a voz como instrumento de trabalho. O que eu pergunto sobre o Dia Nacional da Voz, Dia Mundial da Voz, nós temos o dia de combate ao diabetes, então vai todo mundo lá medir a glicemia. Perfeito. Temos um dia de combate à febre amarela, vai todo mundo tomar vacina. Mas e o Dia da Voz? Vai todo mundo cantar ou não? Também. Esse ano vai ser lá no Parque do Povo. Ironias à parte. Vai lá no Parque do Povo. Então, durante essa semana... dia 16, Dia 16, isso, nesse domingo. Durante a semana, tem vários multirões que fazem não só a orientação, mas também exames, principalmente a laringoscopia, que é o exame de avaliação das cordas vocais através de imagem. O Edu estava fazendo consulta com o senhor antes de iniciar o programa, né? Então, todo mundo que trabalha em rádio é encucado com um negócio de voz. Se passa alguém rouco do lado, a gente se afasta, porque parece que a rouquidão é contagiante, né? Tipo de coisa, mas quero entender o que se faz nesse Dia da Voz, qual é a orientação. Então, tem tudo. A voz não é só domínio do otorrino, não é só o médico. Existem também os outros profissionais da área da saúde, principalmente o fonoaudiólogo, que é o nosso grande parceiro aí na voz. Então, orientações desde um professor que, vamos pegar um exemplo máximo aí, que é o professor de cursinho, que dá aula de manhã, de tarde, de noite, sem parar, para uma plateia grande, ele tem que ter uma técnica para falar. Então, é esse tipo de orientação que nós fazemos. Então, não é só a parte do câncer, mas é também a prevenção de um nódulo vocal, que é o popular calo das cordas vocais, que é basicamente um mau uso, como se fosse o calo do sapato. A gente pisar errado ali onde o pé machuca, vai fazer um calo. Por que chega a essa situação de ter um calo nas cordas vocais? Normalmente é o uso abusivo e incorreto da voz, assim que a gente denomina. Né? Então, o que a pessoa é o uso abusivo? Depende da situação. Pode ser falar muito, pode ser falar errado, pode ser falar alto. Falar errado. Como é falar errado? Bom, nós dois somos homens, temos uma voz mais grave. Mas por algum motivo nós resolvemos que é muito grave. Então você vai tentar baixar o seu tom de voz. Então você vai abaixar isso vai forçar a sua corda vocal. Não é o seu estilo natural. Então isso é um uso errado da voz. Mais uma vez, o professor que fala muito, criança, meninos, normalmente são os meninos que gritam no futebol e gritam com a irmãzinha. Tudo. É um uso errado da voz. Isso acaba propiciando o calo das cordas. No caso do Beto Hora, que é um excelente imitador, consegue imitar todo mundo, qual é a diferença dele? Ele faria o uso incorreto das cordas vocais ou não? Eu vou fazer uma brincadeirinha, algumas pessoas não conhecem, lógico. É maravilhoso. Escutou, ter o privilégio de poder usar o nome dele. Uma brincadeirinha, o pessoal, mas assim, o Beto Hora tem uma Ferrari e ele é o Schumacher. Ele sabe pilotar aquela Ferrari. Certo? Ele força, mas ele sabe os limites dele. Se eu fosse imitar o Beto Hora, provavelmente eu estaria mais pro colega do Schumacher, não vou falar não, porque fica chato, né? Também tinha uma Ferrari, mas a performance era outra. A performance era outra, exatamente. Mas repete, confirma pra gente ações que possamos ter nesse Dia Mundial da Voz. Onde vai ser? Vai ser no Parque do Povo, aqui em São Paulo, vai ser lá no Parque do Povo, no Itaim. Né, vai ser o domingo todo. Lá vão ter, desde workshops, como você falou, vai cantar, vai ter gente mostrando como é que canta, fazer coro, solo, e também vão ter as ações médicas e fonoaudiológicas para avaliação de quem acha que pode ter algum problema de voz. Tem gente encucada com garganta? Muito. O cigarro, o principal câncer depois do pulmão é a laringe, então é contribuir exatamente para que os problemas surjam. Mas normalmente nesse dia muitos tabagistas aparecem lá. Gislaine, 10 passos para a alimentação saudável. O que são esses 10 passos para a alimentação saudável?
Esses 10 passos da alimentação saudável está inserido dentro do guia Preciso que você alimentar. fale mais próximo, senão o Valim não te escuta. Ah, tá ok, desculpa. Não é como o Dr. Pontes aqui, que tem essa voz possante aí. Preciso trabalhar a voz, né, doutor? Trabalhar hoje é semana da voz. Então, o Ministério da Saúde criou um guia alimentar direcionado para a população brasileira, né, que valoriza a nossa cultura, que valoriza os nossos costumes, valoriza a nossa adversidade, né, que nosso país tem. Nós temos diversos tipos de alimentos e que muitos brasileiros desconhecem, né? Então, foi criado pelo Ministério da Saúde um guia anterior e agora em 2014 foi feito um novo guia, elaborado um novo guia e dentro desse guia está contido os 10 passos da alimentação saudável, que consiste em orientações para a população. Esse documento é um documento público direcionado para a população, onde a população tem acesso à leitura. Como a população tem acesso a isso? Né? Aqui nesse momento é uma forma de nós divulgarmos esse guia, né? Privilégio. É um privilégio. Ele está dentro do site do Ministério da Saúde, ele está dentro de diversos sites, né? Do Ministério da Saúde. Ele está lá nas bibliotecas, né? Só que eu acredito que ainda falta muito, né? Muita divulgação para a população. Gislaine, você acha que eu vou acessar um site do Ministério da Saúde para saber que eu não posso comer aquilo? Não devo comer aquilo Não outro? quero saber, né? Não, mas acho que deve pensar assim que o que é, né, qual alimento é mais Que a Adriana indicado? coloca é exatamente isso. O que eu devo comer para eu ter mais saúde, né? Para eu ter uma melhor qualidade de vida? Acho que essa deve ser a pergunta, né? Será que eu estou fazendo as escolhas corretas? Será que eu estou me alimentando da forma que eu deveria? Acho que essa deveria ser a pergunta. Hoje Doutora Marta, por quê? Eu não, se vocês tivessem ver, assim, eu realmente, dieta saudável, fiquei até constrangida quando eu vi o tema aqui hoje, né? Porque eu não posso falar de dieta saudável. Eu faço um almo-jantar. Quer dizer, olha só, eu vou almoçar e jantar lá para 6h30, 7 horas da noite. Quer dizer, isso não tem. Agora, o guia poderia estar no WhatsApp, porque todo mundo está no WhatsApp. Poderia mandar pérolas para o WhatsApp, né? O Ministério poderia fazer. Você não está naquele grupo de pessoas que de repente tá assim com dor de cabeça, os negócios assim, falando, o que está acontecendo comigo? Puxa, eu não almocei hoje. Eu não como há 10 horas. Eu não como há 10 horas. Às vezes eu me pego perguntando se realmente não é isso. Como minha avó diria, é uma dor de cabeça de fome. Não. Então, diversas ações estão sendo realizadas em campos diversos para poder divulgar, para propagar esses 10 passos da alimentação saudável. Nossa, aí todo mundo já fica, meu Deus, né? Lá vem coisa, né? Mas, gente, é tudo muito simples. Na verdade, ele trata de um resgate, que ao longo dos anos as pessoas foram perdendo, né? O hábito do sentar à mesa, o hábito de comer aquela comida da vovó, né? Que a vovó preparava, que é uma alimentação mais natural, mais simples. Comida de verdade. Comida de verdade, muito bem, essa é a palavra. É o resgate do hábito da comida de verdade, do sentar à mesa em família, né? De prestar mais atenção no alimento. Que às vezes na correria do dia a dia, né, na rotina louca aí, né, que cada um de nós temos, a gente come e às vezes você não lembra da cor. Doutora Marta e doutor Antônio Pontes estão nessa faixa de pessoas que eu falei que de repente lembram que tomaram um café da manhã e não comeram mais nada o dia inteiro. 6 horas da tarde. Não sei a Marta, mas normalmente quem me lembra é quem tá, nossa, tá muito mal-humorado, o cara vai comer alguma coisa. É verdade, eu almocei. Quem me lembra é quem tá perto. É exatamente isso. Contamina o ambiente. Então, são coisas assim, Nós estamos falando de profissionais extremamente qualificados, hein? Não, isso passa. É diferente, mas veja bem, a alimentação do brasileiro é uma alimentação correta? Porque o arroz com feijão só é comido aqui no Brasil. Por que ele é divulgado? Porque a sensação de saciedade é prolongada.
Sim. Se você come um arroz parbolizado, então você fica... E o integral, né? Porque ele é O integral é muito saudável, mas não dá essa... Ele cai no meio termo, né? Por favor, não deixa de dizer. Sim, se de fato o brasileiro estivesse comendo o arroz com feijão, maravilha, estaria comendo corretamente. Só que houve aí uma mudança, né, muito grande no hábito alimentar do brasileiro. E a gente vê os reflexos aí já nas nossas crianças, né? As crianças estão cada vez mais obesas. As crianças alguns já nascem com sobrepeso, né? E já são adolescentes no quadro de obesidade e entrando na sua vida adulta já com complicações em decorrência, né, dessa elevação de peso. O Brasil é muito, como é que é? É muito diferente, né? Nós temos diferentes Brasis espalhados por esse território todo aí, né? O que se come aqui é o que nós deveríamos comer no norte, no nordeste, por causa do clima, né? Lá ninguém come salada. Se você for para aquela região ali acima da Bahia, salada lá é tomate, pimentão e cebola. Só que eles comem legumes refogados. Entra no grupo ali das verduras e dos legumes. Essa informação é maravilhosa, porque lá não se consome verdura. Então, o guia alimentar, esse novo guia, ele também preconiza essa valorização do alimento regional, né? Que nem você disse, a gente tem diversos Brasis dentro de um Brasil. Então, ele valoriza, né, essa alimentação regional, porque é muito complicado. Você pega o indivíduo que viveu a vida toda lá no Nordeste, né, naquela escassez de alimento, né, por alguns períodos por conta da seca, né, e você trazer ele para São Paulo, no caso, e querer que ele se adapte a essa alimentação aqui, a base de salada, né? Que a gente come muita salada, né? Muitos grelhados, né? Bastante frutas, né? E você querer que esse indivíduo, ele esqueça lá da origem dele, que ele esqueça da carne, daquela carne seca que ele consumia lá, daquela galinhada, né, em outra parte do país que ele consumia e querer que ele só coma grelhado. Isso infringe a cultura da pessoa, né? Isso vai contra a tradição. Então a gente tem que valorizar o ato da alimentação. Você tem que valorizar as crenças, os costumes, né, a cultura do indivíduo. A gente tem que levar tudo isso em consideração e tentar, né, respeitando, né, toda essa questão do indivíduo e você tentar adequar. Mas aí eu entro no site, aí tem toda a indicação do que deve ser consumido, né? Aí eu saio na Avenida Paulista, é uma tentação, né? Como é que supera essa tentação? Então, aí entra, que é é o último, na verdade, é o 10º passo, é o 10º passo, né, dos 10 passos da alimentação saudável. A gente tem que aprender a construir um senso crítico. Sim. Será que isso vai fazer bem para mim? Né? Será que eu preciso? Mas aí eu vou te devolver com uma outra pergunta, tirando a brincadeira do gordinho aqui e do gostosinho. Quanto custa um salgadinho que me deixaria satisfeito por, sei lá, umas 2, 3 horas? E quanto custa eu chegar no restaurante e comer? Numa crise dessa, será que também a comida de verdade não sumiu por causa disso? Um prato de macarrão não sairia mais barato do que 1 quilo de carne que você está pagando? Uma carne muito, muito né, econômica. 20, 25 reais o quilo, não é verdade? De uma carne muito econômica. Porque tem carne de 60, 80, 100 reais o quilo. É só isso também? A gente vai comprar um pezinho de alface, custa 4, 5 reais, um pezinho de alface. Falando São Paulo, né? Claro, não vamos generalizar. Então, será que isso também não é impeditivo de ter uma alimentação saudável? Sim, precisamos de políticas que valorizem, né, os alimentos. Existem já políticas em andamento para valorizar os alimentos, né, que são saudáveis, os alimentos in naturas, a carne, né, uma carne saudável, uma carne magra, né? Então, precisa de uma conscientização também, né? Mas o que a doutora Marta fala, eu citei a Avenida Paulista aqui. Então, na situação de momento, eu saio, chego na esquina ali, no Fernandinho ali, que tem
a lanchonete Trianon, por uma coincidência, né? O restaurante Trianon, o almoço lá sai por R$30, mas se eu andar um pouco menos aqui, eu como uma esfirra por 5. Só que também tem a questão, né? Existe por trás, eu entendo, eu compreendo, né, toda essa demanda. Um quadro que nós temos, né, Sim. e imaginando como se altera esse comportamento. Né? Eu preciso que você fale Mais pra cá. mais próximo aí, porque o Existe. microfone é extremamente insensível. É que ela está respeitando o Dia Mundial da Voz. Correto. É ela que está falando certo. Vou falar com o Dr. Pontes, você está usando a voz corretamente. Oh, isso é muito bom! Então, só que existe uma questão. O que é mais procurado? Os salgadinhos são mais procurados, certo? As pessoas têm ele é mais apetitoso, não é verdade? O paladar... Mas a facilidade, aquela situação que a gente colocou aqui das pessoas que de repente descobrem que não almoçaram, um salgado desse resolve. A doutora Marta falou, eu como logo um salgadinho ali e depois eu... Mas se ele tivesse comum. sido, né? Se ele tivesse sido preparado, vai com uma farinha integral. Aí tá querendo Né? demais. Se ele tivesse... Não, Não, né? mas eu estou falando se tivesse vindo, a né? nossa realidade. Sim. Né? Se ele tivesse sido preparado com uma farinha integral, se ele não fosse frito, se ele fosse assado, de repente ali para aquele momento de emergência, ele ia suprir, né? Ele ia suprir ali, saciar a sua fome ali no momento, sem trazer tantos danos. O problema é que existe uma série de coisas envolvidas. A farinha, o consumo de farinha refinada é elevado, muito elevado, né? A base de todos esses alimentos, dos fast food, a base deles é farinha refinada, açúcares, que tem açúcares simples, e gordura é sódio. Então são viciantes, são alimentos viciantes. Então vem da indústria. Por favor, atrapalha a voz. Não, imagina. Vou polemizar a Gislaine aqui. Você falou voltar a comida dos nossos avós. A minha avó cozinhava com banha. Tá aqui a Marta que vai falar de cardiovascular que vai... Desculpa, mas vou polemizar porque eu até concordo com o que você está falando, mas... Talvez para os adultos não, mas a gente tem alguma legislação que obrigue a escola só a servir esse tipo de alimentação? Porque como você falou que tudo é hábito, né? Eu concordo. É muito difícil algum de nós mudar essa altura do campeonato o hábito, né? De descer e comer o salgadinho. Mas e as crianças? E a futura geração? Você acha que a legislação está voltada para isso ou só fizeram a cartilha e cada um se cuida? Isso está sendo trabalhado cada vez mais, assim, isso é muito bom, né? Isso nos anima muito, porque as nossas crianças é o futuro, né? Então, de fato, a gente tem que começar a trabalhar as crianças. Sim, nas escolas, a alimentação das crianças, o cardápio é elaborado por nutricionistas, se é na rede pública, né? Tem o PNAE, né? Que é o programa, né, que cuida da alimentação do escolar, e tem uma nutricionista responsável pela elaboração desses cardápios e para o acompanhamento, né, se esses cardápios estão sendo de fato seguidos, qual é a resposta das crianças. Existe todo um trabalho de educação nutricional já nas escolas. Claro que nem em todos os lugares isso ocorre efetivamente, né? Mas existe sim esse projeto e cada vez mais ele vem sendo executado. Esses 10 passos começaram a ser contados ou não? Sim, ele é até mais abrangente, né? Nas escolas particulares também eles têm que ter esse acompanhamento. E existe também o projeto de cantina, a substituição, né? Que não pode, nas escolas públicas já não pode mais ter esses alimentos industrializados nas cantinas. Tem que estimular o consumo de alimentos saudáveis. Ok, antes que eu converse com a Adriana Cantoni, contato com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, verão já terminando, não é? Preocupação, manchas de pele. Manchas de pele. Essa é uma época, para quem já passou o verão com intensidade, que as manchas de pele possam ficar mais preocupantes ainda, Dr. Letísio? Olha, Jacopé, nós moramos num país tropical, né? Então a exposição corporal é muito grande, é muito comum, nossa extensão de praias é muito grande. Então realmente a população brasileira se expõe muito ao sol. E nós temos ainda um
uma genética caucasiana muito grande. Então são pessoas ainda de pele clara. E a exposição solar realmente forma manchas, com certeza. Mas, doutor Letísio, o que seria uma mancha que me preocupasse ou preocupasse as pessoas? Não tem muito assim, você não tem uma regra. A mancha mais preocupante que o pessoal fala é o melanoma, né? Então é aquela mancha escura, preta, né? Que é uma pinta preta que começa a ficar com halo irregular, com contorno irregular e com um pequeno alinho vermelho em volta. Essa é a preocupante, que é o melanoma. Agora nós temos outras manchas solares, que são as efélides, você tem as manchas senis, e aí já são manchas mais tranquilas. Você pode considerar mancha também, a mancha vinho do Porto, que é aquela mancha avermelhada na face, que é o hemangioma plano. Então você tem realmente uma gama muito grande de manchas. Assim, generalizar mancha fica meio difícil, porque você não consegue identificar. Mas, via de regra, a menos que seja o melanoma, que é aquela pinta escura, preta, que o contorno começa a ficar irregular, que é preocupante, que aí sim você tem que fazer um procedimento cirúrgico muitas vezes mais abrangente, não simplesmente retirar a pinta ou retirar a verruga. Você tem que fazer uma área de recepção, você tem que estabelecer um critério de gânglio, sentinela, essas coisas todas. As outras, mesmo que seja um vaso celular, que é um câncer de pele que começa geralmente com uma manchinha, aquela casquinha que cai, o pessoal tira de novo a casquinha, não são preocupantes, mas devem ser tratadas. Entende? Agora, a maioria das manchas, as manchas senis, as efélides, são muito bem tratadas com laser. Você trata com um laser Neodimiag, que pode tirar as manchas, você trata com laser de EV, um laser de CO2, e você tem resultados bastante satisfatórios com essas manchas e uns bons tratamentos. Agora, a exposição solar deve ser bem comedida, como você falou. Quem aproveitou o verão com intensidade, é um problema, né, Jacopé? Isso, na nossa época, a gente não tinha muito essa noção do filtro solar, da exposição solar maléfica para a pele. Então, a melhor conduta é a prevenção ainda, né, Jacopé? Doutor Letísio, quais causas, quais momentos exige a necessidade ou existe a possibilidade de uma remoção cirurgicamente? Então, é isso que eu falei para você. Em caso de carcinoma basocelular, aquela manchinha que começa com ela começa com uma manchinha, depois ela começa a ficar mais altinha, daí forma uma casquinha, essa casquinha sai, volta, começa a sangrar um pouquinho, isso é um carcinoma basocelular. Aí ele não é maligno, mas ele vai aumentando o tamanho. Já tem carcinomas basocelulares descritos que pega quase uma M-face, enormes, que a pessoa não foi tratando, aquilo foi aumentando, aí se torna uma cirurgia agressiva. O espino celular, que é mais ou menos um vaso celular, o tratamento é praticamente semelhante, e aquilo que eu falei, que é o melanoma, que é a mancha, é a pinta preta. Essa tem que tomar cuidado, porque realmente essa pode matar. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, saúde e paz para todos aí. No nosso Gente que Fala hoje, a publicitária Adriana Cantoni, a nutricionista Gislaine Brito, o otorrino Dr. Antônio Augusto Lima de Pontes, a doutora Marta Maite Sevilhana, que é médica nuclear. A senhora tem um medidor de radiação? Temos. No trabalho nós usamos um dosímetro para avaliar dosímetro. quanto que nós estamos na área de maior RF que existe, que é a Avenida Paulista. Né? Radiofrequência aqui é um negócio maravilhoso. Não sei se... É que tem diferentes tipos de comprimento de onda da radiação. Esses comprimentos de onda do RF, existem controvérsias sobre a periculosidade deles ou não, mas pelo comprimento de onda eles já são abafados pelas estruturas quando nos encontramos dentro, já não consegue ultrapassar uma barreira de cimento, de tijolo. Quem circula pela Paulista aí? Assim, a gente não sabe, quem circula não seria o problema é quem trabalha, o ambulante que fica na Paulista, né? Esse realmente seria o problema. Agora, quem circula, não. Agora, e na radiologia nós temos dosímetro e as pessoas perguntam, é interessante, eu fui fazer um exame e ninguém me deu um avental de chumbo, né? A mamografia, cada 2 anos surge isso daqui. É importante?
Tudo bem, pode ser importante. Ah, mas por que você usa e você não deu para mim? Porque a senhora vai fazer no máximo uma vez por ano este exame. E nós fazemos 30 a 40 pessoas por dia esse exame 5 a 6 vezes por semana. Então, se a gente for comparar o nível de dose, obviamente nós estamos mais expostos. Porque sempre é um assunto recorrente. Porque você, por isso que eu fiz a pergunta, exatamente. Até no dentista também, né? Às vezes eles falam né, quando a pessoa vai ao dentista, né, fazer a radiografia, eles colocam essa pauta aí. O dentista, eu acho que o mais interessante não é nem pelo corpo. O órgão mais interessante para ser protegido é a tireoide, porque ela não tem músculo na frente, fica no pescoço, na frente, no pescoço. Você não tem músculo, você não tem osso. Então a radiação ela atinge com mais facilidade. Mas o restante realmente acaba não. E chega na área do Dr. Antônio. Então lá se faz necessário mesmo no dentista. Se faz necessário o uso da proteção. Se tem um equipamento moderno, se tem equipamento que tem um foco só para aquele dente ou para aquela área, a gente até pode dispensar. Mas como nós não conhecemos como estão os aparelhos dos diversos dentistas, então acaba sendo interessante sim, exatamente utilizar um protetor. Adriana, o que é beleza possível? A gente acredita que beleza possível, próximo, por favor. Beleza possível é a beleza onde a mulher, basicamente, porque o nosso produto hoje ele tem 90% do nosso público são mulheres, 1% dos homens já cuidando muito da beleza. E o que a gente acredita é que a gente pode realçar o que a gente tem de característica sem mudar a identidade. Por isso a gente chama de beleza possível. A gente vê algumas pessoas fazendo tratamentos estéticos que quando você olha, você fala, nossa, quem é essa pessoa, né? Então, uma coisa que parece que vai perdendo a medida, perde um pouco a mão de até onde os tratamentos podem ir. E o produto que a gente desenvolveu E esse envelope aí, eu consigo ficar bonito? Não, tem que usar, Sancopé. Só o envelope não é possível. Se eu abrir o envelope, vai dar certo. Só envelope é igual ver o manual de nutrição, não é suficiente. Você trouxe alguns envelopes aí, o que tem desse mesmo? Fiquei até interessado. Será que eu fico bonito? Não, só com envelope não. Já esclareceu que não fico. Não fica. Não. A gente tem, então, como eu estava falando, os nossos produtos são adesivos de silicone feitos de grau médico. Eles não possuem ativo, nenhum tipo de fármaco. A atuação dele é sobre a pele simplesmente uma atuação mecânica. Então, como que ele atua sobre rugas e sinais de expressão e cicatrizes? Na verdade, são dois mercados e segmentos que a gente atua de forma diferente. Embora com o mesmo produto, mas com uma utilização diferente. Nós temos dois produtos que são mais estéticos, né, que é o kit rosto, que é um adesivo para testa, e olhos, e esse mesmo de olho é aplicado aqui na lateral, que eles chamam do bigode chinês, né, a forma como as mulheres conhecem, e um outro produto que é um adesivo para colo, que é uma região muito descuidada, né, das mulheres, principalmente a gente estava falando da exposição ao sol, as mulheres abusam do sol, né, e não tem o cuidado nem de protetor solar e também os cuidados do pós-sol. Então, a exposição excessiva ao sol e principalmente o hábito de dormir de lado faz com que essas marcas fiquem cada vez mais profundas, são chamadas de sleep lines, que não chega a ser exatamente uma ruga, mas é uma marca de hábito mesmo. Mas, Adriana, se as pessoas não têm o cuidado na exposição ao sol, você usa uma expressão que eu nunca ouvi, pós-sol, depois do sol. Depois de você se expor ao sol, você fica com essa... a gente percebe que as mulheres têm essas marcas muito fortes, né? Isso tem a ver com a idade, tem a ver com o tipo de pele e também com o não cuidado durante essa exposição. E os adesivos, como eles são maleáveis, como que ele funciona, né? Se aplica na pele, são duas camadas, um elastômero de silicone, que é uma borracha, e o adesivo de silicone, todos grau médico. Então isso vai em contato com a pele e ao dormir você não faz essa marca, porque dorme de lado e não faz a marca. Então, assim... Isso é um uso diário? Isso é um uso diário, ele é um tratamento. Nós temos estudos conduzidos pela Cosmo Science, uma das empresas mais conceituadas para a condução de estudos clínicos, que provou que ele não tem um efeito Cinderela, ele é um tratamento, porque ao longo da utilização, depois de alguns dias, o nosso estudo foi até 15 dias, ele mostra que a pele não volta para o estado basal, ou seja, de origem, né? Então há uma melhora na profundidade de rugas, dos sinais de expressão e principalmente na hidratação, porque como que funciona o adesivo? O fato de manter a pele ocluída
faz com que a água do nosso próprio corpo preencha os sinaizinhos, né? Porque é uma coisa natural do corpo. Então, ao invés dessa água do corpo evaporar, a pele está fechada, ela mantém no próprio corpo, aumentando muito a hidratação, né? Então, tem gente que fala assim, mas isso é milagre. Não, não é milagre, é muito simples, né? A forma como ele atua realmente é muito simples. E aí a gente lançou no mercado esses 2 produtos, que eles tinham uma função mais estética, e depois a gente começou a ver que cirurgiões plásticos estavam usando as nossas placas para aplicação nas cicatrizes, porque a tecnologia de utilização de adesivo de silicone já é usada há mais de 20 anos fora do país, muito mais fora do país do que aqui, porque não existiam produtos à disposição com facilidade, e a gente acabou decidindo fazer então as tiras e placas que são mais adequadas aí sim para tratamento de cicatriz. Então o silicone também é exatamente o mesmo produto, só que com formato diferente. Eles são recortáveis e reutilizáveis, você usa de 20 a 30 vezes. E na cicatriz, eu ia perguntar, esses produtos aqui também são reutilizáveis? Todos são reutilizáveis. Então você não precisa nem lavar, se quiser lavar com sabonete neutro e deixa secar a temperatura ambiente, assim, ao ar livre, não precisa secar com nada. E aplica na cicatriz, aplica diretamente na cicatriz. Cicatrizes novas e cicatrizes já antigas. Então ele evita o queloide e trata a cicatriz hipertrófica, né? Então, o que ele faz na cicatriz? Essa compressão, ela diminui a espessura. Essa leve compressão faz com que ela não tenha espaço para crescer. Então, enquanto ela está em processo de cicatrização, o adesivo ele já está tratando, melhora a coloração, aquela coisa mais avermelhada, melhora a coloração, a espessura e textura da cicatriz. Mas aí é no momento pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, isso. Neste caso é pós-cirúrgico. Se for algo já mais uma então, cirurgia antiga, tem... Ela também funciona. A gente tem alguns casos até de amigos assim, com cicatrizes com queloides mais bem espessos e quando a gente lançou o produto, fizeram uso, elas funciona realmente, ainda tem um efeito bastante eficaz. Isso já está desenvolvido no Brasil? Vocês estão trazendo? Não, nós fabricamos no Brasil. A gente tem muito orgulho de falar que a gente fabrica, porque nós ficamos 2 anos em laboratório. Esse é um produto que essa história não começa hoje. Existe essa ideia de usar adesivos para tratamento, tanto de cicatriz quanto de sinais e rugas, ela existe há mais de 100 anos. Cada uma em formatos variados, mas essa ideia já existe. O que a gente fez? Usou a mesma tecnologia do silicone grau médico, que era usado para cicatriz, no tratamento estético, né? E a gente não queria importar, a gente queria fabricar, aquela coisa de brasileiro, né? Assim, se é difícil, a gente vai lá e faz. E nós ficamos 2 anos em laboratório até chegar no produto como ele é hoje, e já estamos há 2 anos comercializando os nossos produtos. A gente tem, acho que é legal falar que assim, a gente tem a parceria de dermatologistas e cirurgiões plásticos na prescrição desse produto, porque ele é um tratamento, mas ele é um tratamento que a gente sempre recomenda, sempre procure o seu dermatologista, o seu cirurgião e busque essa orientação. E o nosso produto realmente ele é um complemento ao tratamento que já é feito habitualmente. Vende em farmácia ou só em consultório médico? Então, a gente tem algumas... 90% hoje do que a gente vende é em e-commerce, mas a gente tem hoje esses 10% e crescendo em parcerias com farmácias de manipulação. Alguns outros e-commerces vendem os nossos produtos e algumas clínicas de estética também. Tá. Dura quanto tempo? Interessados, nós não sabíamos. Vou soltar onde eu acho. Dura de 20 a 30 utilizações. Isso depende muito da oleosidade da pele e da forma como você mantém, né? Porque depois da utilização, você vai usar isso, os efeitos... Pode usar até 30 vezes? Até 30 vezes. Tem gente que usa 60 vezes. Porque depende realmente da oleosidade, né? Tem algumas mulheres que usam 15, 20 vezes e ele começa a descolar. E não que ele não faça efeito, só que porque o que faz efeito é manter a pele coberta, não é o adesivo em si. Só que como o adesivo ele é a forma como você usa é mais fácil, então quando começa a perder a cola a pessoa compra um outro, né? Mais uma dúvida. Se a pele, você passou o hidratante antes de dormir,
tem alguma interferência ou não? Não interferência na eficácia do produto, mas na adesividade. Então, o que a forma como o nosso protocolo, nosso e dos dermatologistas que prescrevem, usa a pele absolutamente limpa, usa o adesivo. Então, quando retira o adesivo, aí passa os seus hidratantes para tratamentos e tudo mais. Tem dermatologistas que prescrevem ácidos, né? Que prescrevem ácidos, a utilização de ácidos à noite, noturnos. Então, faz uso alternado, uma noite adesivo, uma noite ácido. Doutora Marta, medicina nuclear. Eu anunciei a senhora já outras vezes como médica nuclear e chama a atenção, medicina nuclear. Isso, é porque não somos muitos, né? Então, e é um nome... Sim, mas ela é aplicada no Brasil. A senhora mesmo disse aqui que são poucos profissionais, né? É uma residência, nós somos uma residência, uma especialidade médica. Muitos nos confundem com radiologia, não é uma outra residência. Mas doenças específicas como cardiovasculares, câncer... A medicina nuclear ela é um pouco mais genérica. Nós estudamos através da imagem a função dos órgãos com esses radioisótopos, ou seja, esses elementos radioativos. A gente simula a função e tem o quanto que cada órgão está funcionando. E também, em alguns casos específicos, alguns tratamentos. O tratamento, acho que mais conhecido e acessível é o tratamento da tireoide, né, do hipertireoidismo, que desde a década de 20 que se faz... eu tenho hipertireoidismo, não vou para a cirurgia por algum motivo, os remédios não estão funcionando, ele vem para a medicina nuclear. Que medicina nuclear no país, a gente precisa de um grande insumo, de uma ajuda do Ministério da Saúde, do Ministério da Tecnologia. Nós temos profissionais maravilhosos no IPEM, que fica na cidade universitária, Instituto de Pesquisas Energéticas, porque eles têm a capacidade e o gabarito de produzirem os radioisótopos e os fármacos com excelência. Realmente eles têm. Só que na crise que está no país, é triste falar, mas que no momento eles estão deixando de produzir os fármacos. Não é verdade? Porque não tem... Não é só para quem não vai para a cirurgia. Às vezes, depois da cirurgia de tireoide, a gente faz o mapeamento e sobrou um tecido, entra o médico nuclear para fazer terminar a cirurgia, tirar aquelas célulazinhas que acabaram ficando especificamente da tireoide. É uma parceria mesmo. E outro problema que a gente tem como nós somos muitos profissionais e nós temos esse crescimento alarmante de escolas médicas, né? 310 escolas médicas até julho a gente vai ter no Brasil, um recorde mundial, a gente deve dizer, quem vai ensinar? Porque você tem que ter pessoas, não basta ter, as pessoas estão confundindo hoje, talvez já tive a oportunidade de conversar com Miss Educação, confundindo um médico com um diploma com um professor. E a gente sabe que é muito diferente. O engenheiro nem necessariamente vai ser um bom professor de engenharia, de cálculo, né? O médico também tem que ter um preparo para ser professor. Então a medicina nuclear talvez seja pouco conhecida porque ela tem um custo fixo alto. Então para o hospital, por exemplo, um raio-x. Não vai ninguém, a máquina está parada. Claro, é um prejuízo, mas eu não gasto a minha ampola. Eu posso durar 5 anos, 10 anos a minha ampola, se for uma pessoa por semana. O radioisótopo, não. Eu comprei na segunda-feira. Se eu não usei, na sexta-feira, basicamente, eu não tenho mais nada. Porque ele já voltou a uma forma não radioativa. Esse é o princípio da radioatividade. O que a radioatividade é? Um átomo que está cheio de energia e ele não quer ficar cheio de energia. Ele quer voltar a ter uma energia baixa. E ele vai liberar diferentes tipos de radiação. Então, na sexta-feira, eu não tenho mais. Então, se eu não tenho pacientes, eu continuo tendo um custo fixo elevado, material. Doutor Antônio Pontes, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor sobre os primeiros sintomas de um possível câncer de laringe. As afecções de laringe, de forma geral, começam com rouquidão. Então, desde o nódulo até o câncer, sempre é uma voz. Eu tinha um professor muito querido que ele brincava. Rouquidão que vai e vem, nenhum mal tem. Rouquidão que vem e fica, algum mal indica. Então, se é uma rouquidão que durou mais que 4, 5 dias... já é hora de pensar. Passou de 10 dias, tem que procurar um profissional para investigar. A Lúcia quer saber até onde a poluição afeta a voz. Aí depende também do uso da voz e de quanto de poluição. Então, usando o exemplo que a Maite usou, um ambulante aqui na Paulista está o tempo todo exposto aí, gritando, provavelmente vai fazer muito pior do que a pessoa que não fica gritando e não está exposto ali ao escapamento do carro o tempo todo. Gislaine, Wagner do Morumbi quer saber sobre complementos vitamínicos, a nutrição celular. Eu não sei dizer o que é, mas complementos vitamínicos, conhecido como nutrição celular.
Sim, existem os nutracêuticos, né? Atualmente tem essa linha dentro da nutrição. Só que não se pode fazer o uso exacerbado. Você tem que ter um acompanhamento de um profissional, né? Você tem que... O brasileiro não se automedica. Não, imagina, né? De jeito nenhum. Unânime. A reação foi maravilhosa, né? Todo mundo tem uma farmacinha em casa. Né? Assim, às vezes as pessoas não querem ir, não estou dizendo que seja o caso dele, mas a gente vivencia muito isso, né, em consultório. Às vezes as pessoas não conseguem, não têm o hábito de ir lá no sacolão, numa feira, comprar frutas, verduras, legumes, ter uma alimentação balanceada onde ela vai ter, né, o aporte desses nutrientes, né, que normalmente as pessoas buscam nos suplementos, né, e acaba fazendo essa opção por se automedicar, né, com esses complementos. Então, deve-se ter cautela, né, cada caso é um caso, né, acho que ele tem que ter o acompanhamento de um profissional, né, tem que ter exames, né, que indiquem de fato essa carência e que os alimentos não sejam capazes de suprir. Aí sim existe a indicação dos complementos. Então, tem que se ter cautela. Adriana, Luciana da Bela Vista pergunta se o uso de cosméticos é recomendável para qualquer idade. Eu vou falar dos nossos produtos, sim, né? Sim. Porque a gente tem duas frentes. Uma que é o preventivo, e normalmente mulheres a partir de 30 anos começam a se preocupar. Até então parece que nada vai acontecer eternamente, né? Isso nunca vai acontecer comigo, rugas e sinais. Então, a partir dos 30 anos, e as mulheres com pele mais madura, e usam sim como tratamento já e não como preventivo, mas não tem nenhum tipo de contraindicação, inclusive, como não há absorção do silicone pela pele, até gestantes podem usar sem nenhum tipo de contraindicação. Doutor Antônio, o senhor durante todo o tempo que esteve aqui na Trianon, o ar-condicionado está funcionando maravilhosamente bem. E o umidificador? O umidificador é bem discutível. No período de seca que nós tivemos uns 2 anos atrás, é até aceitável, mas a gente aconselha deixar uma toalha ou uma bacia no quarto, porque o umidificador por si só ele tende a aumentar as afecções das vias aéreas, não especificamente da voz, né? Mas aumenta a rinite, aumenta a sinusite, aumenta os quadros alérgicos como um todo, sem contar que deixa o ambiente em si umidificado, então facilita juntar mofo, juntar aqueles alérgenos típicos de locais fechados. Então o ideal é evitar ao máximo, né? Para crianças pequenas, pediatras ainda indicam, mas também com bom senso, sempre. Gislaine, quando um pai deve levar o filho ao nutricionista, tem uma idade? Não necessariamente. Eu costumo dizer que é mais importante se cultivar hábitos saudáveis, né, dentro de casa, desde cedo, né, fazer a inserção dos alimentos adequadamente, né, na vida dessa criança. E as crianças tendem a reproduzir o comportamento de pessoas que são importantes para elas. E nesse primeiro momento aí de vida, os pais, né, é esse espelho para os filhos. Então, se os pais têm bons hábitos, cultivam bons hábitos alimentares, têm um comportamento, né, de escolhas mais saudáveis, se oferecem alimentos saudáveis, variados para essa criança, então ela já vai construir um hábito alimentar saudável, né? Tem um site da Clínica Camarim? Tenho sim, é www.camarim.com. Camarim com K. Camarim com K e N no final. E N no final. Muito Isso. bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Adriana, tem um site da Lenique Cosméticos? Tem, da Superbia, que é do produto. É www.superbianet.com.br. Lenique fabrica Superbia. Lenique é a fabricante do Superbia. Então eu acho como Superbia. Superbia, isso. Esse é o nome do produto, que quer dizer orgulho em latim. Grato por ter vindo ao nosso Gente Obrigada, que Fala. Zacopé, foi um prazer. Doutor Antônio, fala pra gente sobre a ação que está sendo programada para este dia 16, para o Dia Mundial da Voz. Mais uma vez, nesse domingo aqui em São Paulo, vai ser no Parque do Povo, ali na Chácara Itaim. É aberto ao público. Agora eu vou falar, acredito que começa às 8 horas e vai até às 17 horas. Todas as oficinas. Vai ficar sem almoçar.
Lógico. Muito bom tê-la aqui. Tem algum site específico que localize? O site é o da Associação Brasileira de Otorrino, que é a borl.org.br. Grato por ter vindo ao nosso agradeço. Gente que Fala. Doutora Marta, quando teremos a eleição? Né? Quando o juiz definir. Por isso que eu vou deixar o nosso Face e o nosso site, que eu continuo candidata e continuo acreditando na democracia. Mas o que Chapa acontece? 2 A eleição está suspensa. está suspensa. Está suspensa. Aí aguarda-se a decisão. O Mas a senhora juiz disse que a eleição continua. A senhora saiu de lá e a eleição continua. Pois é, mas é Seu que nome está na chapa? acontece o seguinte, que um mandato judicial eu posso concordar ou não, mas eu tenho que cumprir. E se o juiz mandou suspender as eleições, então eu vou obedecer ao juiz, eu vou obedecer a legislação. Eu não compareço e A pergunta não pode lá. parecer um absurdo, mas seu nome está na chapa? Na chapa 2 está. Não, Na chapa, cédula de votação. cédulas que Na estão. cédula de votação Não, está. porque tudo acontece, né? Porque se de repente a Bom, senhora pelo menos foi na embora, cédula que eu recebi para votar, ela estava. É uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso, eu até agradeço realmente. Vou olhar. Mas depois dos episódios de ontem, tudo é possível. que eu já vi, a pessoa se retirou, então a cédula aparece uma cédula sem o nome da pessoa que foi Não, embora. nós não retiramos a Não, a candidatura, senhora isso, saiu mas do recinto, então ela desistiu. tudo já vi é situações possível, assim, eu estou colocando, eu parece um acredito, absurdo, mas já vi situações assim. Depois que colegas falecidos têm o potencial de votar, então efetivamente o senhor tem razão, eu preciso... Tudo é possível. Tudo é possível. Tem um site, alguma coisa? Então o que site, possa- o Facebook é o Chapa 2 Muda Semestre. A gente espera continuar com o apoio dos colegas. Eu sei que é chato, um processo prolongado, né? A gente sempre sabe que é chato, mas o apoio, as notas de congratulação e de apoio estão sendo muito importantes para nós. Então a gente espera continuar contando com o apoio dos colegas. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. A direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, boa tarde, até lá.